Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Então, iremos continuar a exposição do Salmo 31. Nós já estamos no Salmo 31, ainda não saímos dele. Acho que mais umas 2 quarta-feiras a gente vai estar deixando ele partindo para o 32. Mas a gente vai meditar ainda hoje no Salmo 31, a partir do versículo 9. Nós iremos ler até 18. Até o 16. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. Salmo 31, versículo 9. Diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Até aí vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por estarmos mais uma vez diante da tua palavra nessa noite. Fala em nossos corações, Senhor. Edifica e alimenta a nossa alma. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vai sentar. Estamos meditando neste salmo sobre o que fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Já vimos na última mensagem que nos momentos difíceis da nossa vida devemos se refugiar no Senhor, orando por sua ajuda e confiando nele. Também vimos que nos momentos difíceis da nossa vida devemos expressar gratidão a Deus por causa do seu amor, porque mesmo na aflição o Senhor se importa conosco. Prosseguindo nessa mesma temática, vamos ver nesta noite mais 3 atitudes que devemos fazer nos momentos difíceis da nossa vida. E a primeira atitude que eu gostaria de destacar nessa noite, que devemos procurar fazer nos momentos difíceis da nossa vida, é suplicar pela misericórdia de Deus. Nós podemos ver que foi exatamente isso que o salmista fez aqui neste salmo. No versículo 9, na minha versão, está escrito assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Em uma outra versão das Escrituras, este mesmo texto, esse versículo 9, o salmista diz: Misericórdia, Senhor, estou em desespero. Então, nos momentos difíceis da vida dele aqui, a primeira coisa que ele faz nesse momento aqui é suplicar pela misericórdia de Deus. Ele estava passando por uma situação difícil nesse contexto, de extrema aflição. Ele estava atribulado, angustiado, cheio de tristeza, altamente desesperado e debilitado. Esse era o contexto, a situação que o salmista Davi aqui neste salmo ele estava enfrentando. Por essa razão, ele chora profundamente todos os dias, ele derrama rios de lágrimas por causa desse impacto das adversidades que ele estava enfrentando aqui no contexto deste salmo. Tanto a sua alma quanto o seu corpo são afetados pelo poder da sua aflição. Spurgeon ele diz que a alma e o corpo estão tão intimamente unidos que um não entra em decadência sem o outro sentir. Às vezes a gente fica abatido na nossa alma e o que acontece, o nosso
nosso corpo também sente dor. E podemos ver aqui que esse é o sofrimento que o salmista Davi está enfrentando. O sofrimento dele é duplo, tanto na alma quanto no corpo dele. Mas por que Davi está sofrendo assim desta maneira? Não sabemos o certo motivo do seu sofrimento. Mas quando Davi ele olha para o fundo da sua aflição, ele descobre que a raiz da sua dor é o seu próprio pecado. Veja aí no verso 10 que ele vai dizer: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Veja bem, nem sempre sofremos por causa de pecados específicos. A história de Jó existe para provar isso. Ele sofreu terrivelmente, mas o seu sofrimento não era por causa de um pecado específico. Entretanto, o pecado original sempre vai ser a principal fonte dos males que vivemos aqui. Sempre. O pecado sempre será, então, o fundamento de toda a maldade que vivemos nesse mundo. Esses dias nós vimos lá no Carrefour, um homem foi brutalmente espancado e morto. Até a morte, ele foi espancado até a morte. E às vezes, eu sempre quando eu vejo essas tragédias, essas coisas, eu paro para refletir, por que essas coisas acontecem? E só tem uma explicação: a depravação total do homem. É verdade que no caso lá, o homem ele deu um soco no segurança primeiro, mas isso não é desculpa o segurança ir lá espancar até o cara morrer. Não é desculpa. Por que isso acontece? Porque ele não conseguiu se controlar. É a depravação total do homem. Todos nós já nascemos na iniquidade. Por isso essas coisas acontecem. E quem pode mudar essa realidade? Somente a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus pode mudar isso. Por isso o salmista aqui nesse salmo, do meio da sua dor, do meio das suas próprias iniquidades, seu próprio pecado, ele clama e suplica pela misericórdia de Deus. Escute só, sempre temos que ter em nossa mente que, apesar das nossas aflições e apesar dos nossos pecados, o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia e compassivo. Por isso, podemos e devemos clamar e suplicar por sua misericórdia e graça sobre a nossa vida. Ele, o Senhor, ele já demonstrou a sua rica misericórdia ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Ele não poupou o seu próprio Filho ali naquela cruz para nos poupar da condenação, a fim de enxergarmos o quanto Ele é misericordioso. Portanto, nos momentos difíceis da nossa vida, quando estivermos sentindo o peso das nossas aflições, dos dias difíceis, o peso dos nossos pecados, das nossas iniquidades, devemos imediatamente nos achegar ao trono da graça e buscar o Senhor em oração, suplicando a sua misericórdia, para que Ele nos socorra em ocasião oportuna. Essa é a primeira atitude que devemos fazer nos dias e momentos difíceis da nossa vida. É suplicar pela misericórdia de Deus. Agora, uma segunda atitude que devemos procurar fazer nos momentos difíceis da nossa vida é relatar para Deus a nossa situação. É contar para Ele a nossa situação, aquilo que a gente está enfrentando, está passando. É exatamente isto que o salmista faz aqui, depois que ele clamou pela misericórdia de Deus. Ele relata para o Senhor, ele conta para Deus o estado vergonhoso que ele se encontrava. Vejamos isto nos versos 11 e 13 aí. Olha o que o salmista Davi lhe diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou
esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Veja bem, no verso 11 aqui, ele relata para Deus que ele se tornou uma vergonha para 3 categorias de pessoas. Primeiro, para os seus adversários. Eles zombavam dele por suas calúnias de difamações. Depois, ele fala que ele está sendo envergonhado pelos seus próprios vizinhos. Eles desprezam Davi com espanto. E em terceiro, até os seus conhecidos, ou seja, até aqueles amigos próximos, não tinham coragem de se aproximar de Davi. Até aqueles que deveriam ajudá-lo deram as costas para ele. Depois disso, no verso 12, ele relata para Deus que foi esquecido por todos os seus amigos em seus corações. Como é fácil, às vezes, sermos esquecidos nos momentos de dificuldade por aqueles que naturalmente deveriam ser os primeiros em nos ajudar. Isso aconteceu aqui com Davi, mas o que ele faz? Conta tudo para Deus, relata tudo para o Senhor. E no verso 13 aí, ele relata para Deus que tem ouvido que muitos dos seus adversários estão tramando para tirar a sua vida. Você percebeu aqui que nos momentos difíceis de sua vida, Davi relatou toda a sua situação diante de Deus em oração. Os salmos são orações dirigidas para Deus, todos eles. Os salmos nos ensinam como devemos falar com Deus. E aqui nesse momento, Davi então relata para o Senhor a sua situação, o momento difícil que ele estava vivendo. E é exatamente isso que devemos fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Devemos contar toda a nossa situação para o Senhor. Assim como uma pessoa enferma conta para o seu médico toda a sua situação, para ela ser examinada e medicada, assim também nós devemos contar toda a nossa situação angustiante para o nosso Deus. Mas escute só, para que contar para Deus a nossa situação se Ele já sabe? Por quê? Ele não é onisciente, ele não é sabedor de todas as coisas. Por que eu vou então contar para ele a minha situação? Porque ele quer ouvir, se ele já sabe. No caso de uma consulta médica, é compreensível o paciente contar toda a sua situação ao seu médico, pois antes da consulta ele não sabe a situação do paciente, porque ele não é onisciente. Mas quando o caso é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele é onipresente e onisciente. Por isso, antes mesmo de falarmos qualquer coisa para Ele, Ele já sabe, Ele já conhece. Então, para que devemos relatar para Deus a nossa situação se Ele já sabe? Você deve contar toda a sua situação angustiante para Deus. Não é para Ele ficar sabendo, pois como vimos, Ele já sabe. Mas é para você mesmo não ficar com o coração ansioso e preocupado com a sua situação. Nós podemos ler, por exemplo, lá em 1 Pedro 5, no versículo 7, a Bíblia nos exorta e diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Além disso, as Escrituras afirmam lá em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, nos momentos difíceis da nossa vida, o que devemos fazer é relatar tudo para o nosso Deus, para que a gente tenha paz, não fique ansioso e preocupado com a nossa situação.
Portanto, se você estiver passando por alguma espécie de tribulação na sua casa, na sua vida, você não deve ficar ansioso, mas relatar tudo para Deus em oração. Conte tudo para Ele. Lance a sua alma diante do Senhor. É isso que a gente deve fazer. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Pois agindo assim, desta maneira, nós teremos a paz de Deus no nosso coração, que se eleva acima de todo entendimento humano. E essa paz guardará seguramente o nosso coração, a nossa mente, por causa da nossa união com Cristo Jesus, o príncipe da paz. Então, esta aqui é a segunda atitude que devemos procurar fazer nos momentos difíceis de tribulação da nossa vida: relatar, contar tudo, dizer para o Senhor em oração. É derramar a nossa alma. Você se lembra de Ana? Ana era estéril, não tinha. Ela não poderia ter filho. O que ela fez? Derramou a sua alma diante de Deus ali, clamou, rogou, colocou toda a sua situação diante de Deus. E depois que ela fez isso, ela sentiu paz, ela se acalmou. É isso que a gente deve fazer. Quando os dias difíceis chegarem, estiverem acontecendo na nossa vida, é a oração. Então, é contar tudo para o nosso Deus. Então, essa aqui é a segunda atitude que devemos fazer em momentos difíceis da nossa vida. Agora, a última atitude que devemos fazer, procurar fazer, realizar nos momentos difíceis da nossa vida é confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus. No verso 14, olha o que o salmista diz aí: quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Fazer resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tua misericórdia. Veja só, esta aqui já é a segunda vez neste salmo que Davi declara com convicção a sua total confiança em Deus. No verso 6, ele já tinha afirmado que confiava em Deus. Ele já tinha. Você pode perceber e olhar isso aí. Na Bíblia, quando existe a repetição de determinado assunto, isto é uma forma didática para fixar em nossa mente algo importante que devemos saber, que devemos compreender. Por exemplo, lá em Isaías 6, os serafins estão clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esta tripla repetição tem a intenção de enfatizar a verdade do quanto Deus é separado, distinto e independente da sua criação caída. Com isto aprendemos o quanto Deus é santo e separado de todo pecado. Nesse sentido, quando vemos neste salmo aqui que o salmista repete a sua declaração de confiança no Senhor, isto implica que nos momentos difíceis da nossa vida, o que devemos aprender e fazer é confiar na soberania de Deus. É isso que devemos fazer, confiar na soberania de Deus. Mas como aprender a confiar em Deus? Como é que eu aprendo a confiar no Senhor? O que eu devo fazer? Primeiro, ter intimidade pessoal com Ele. Veja aí no versículo 14, na parte B, olha o que ele diz, o salmista: eu disse: Tu és o meu Deus. Perceba a intimidade. Ele não fala: Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Ele aplica para o lado pessoal: Tu és o meu Deus. Isso mostra a intimidade que Davi tinha com o Senhor. Então, para aprendermos a confiar em Deus, temos que ter intimidade com Ele. Não tem como eu confiar numa pessoa se eu não tenho intimidade com ela, se eu não conheço. Porque eu confio nela, tem que haver aproximação, intimidade. Então começa assim: para a gente aprender a confiar no Senhor, a gente deve buscar ter intimidade com Ele. Mas também devemos aprender, para confiarmos em Deus, a depender dEle em todo o tempo. Olha o que Davi diz aí no verso 15:
nas tuas mãos estão os meus dias. A vida de Davi estava nas mãos de Deus. Isso mostra que ele era dependente de Deus. Então, se eu quero confiar em Deus, se eu quero aprender a confiar em Deus, eu tenho que aprender a depender dele todos os dias. Minha vida está na mão dele, meu futuro está na mão dele. É isso, isso é confiar em Deus, é depender dele. Também, para você confiar no Senhor, você deve crer que somente Ele tem o poder para livrá-lo dos momentos difíceis da sua vida. Olha no verso 15, o salmista diz: livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Se Davi ora para o Senhor livrá-lo dos seus inimigos, é porque Davi confiava e acreditava que Deus tinha o poder para livrá-lo da situação difícil que ele estava enfrentando. Então eu tenho que crer que Deus irá me livrar dos momentos difíceis da minha vida. É assim que a gente confia no Senhor. E por fim, nós devemos acreditar na graça abençoadora de Deus. No versículo 16, o salmista diz aí, ó: fazei resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Escute só, antigamente, quando um rei sorria com prazer, era bastante provável que o suplicante tivesse o seu pedido atendido. Por isso, Davi aqui, ele ora dessa maneira: fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, porque ele queria que o seu pedido fosse atendido por Deus. E ele ora assim porque ele acredita na graça abençoadora de Deus. É assim que a gente confia no Senhor, confiando na sua graça abençoadora. É desta maneira então que a gente aprende a confiar em Deus, tendo intimidade com Ele, dependendo dEle, crendo no seu livramento e na sua graça abençoadora. Você tem confiado em Deus dessa forma? Você tem tido intimidade com Ele através da oração, da sua vida devocional, da sua leitura bíblica? Você tem dependido dEle todos os dias da sua vida, ou você tem se preocupado com o dia de amanhã? Você tem acreditado no livramento que vem apenas de Deus? Você acredita, você tem acreditado que Deus lhe abençoará com a sua graça? Eu deixo essas perguntas para a sua consciência refletir. Entretanto, é importante você saber que sem Cristo você não pode confiar em Deus dessa forma. Não tem como. Pois é Cristo, Ele é o nosso único mediador que nos aproxima de Deus para termos intimidade com Ele. Não tem como termos intimidade com Deus sem Cristo. É através de Cristo, nosso mediador, que temos intimidade com o Senhor, para a gente confiar nele. Cristo é o único que quebra o nosso orgulho, a nossa autossuficiência para aprendermos a depender de Deus e não de nós mesmos. Cristo também é o único que tira a nossa incredulidade, a nossa dúvida, para crermos no livramento do Senhor. E Cristo, Ele é a suprema manifestação da graça abençoadora de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas? Como diz lá em Romanos. Se Deus, por sua graça em Cristo Jesus, nos livrou do poder das trevas, da escravidão dos nossos pecados, da condenação eterna, será que Ele não é digno de toda a nossa confiança para lidarmos com as nossas leves e momentâneas tribulações que passamos aqui? Com certeza Ele é altamente confiável, pois Ele não escondeu o seu Filho para nos salvar. Pelo contrário, Ele voluntariamente o deu para ser esmagado por sua santa ira naquela cruz, em nosso lugar. Mas ao terceiro dia, Ele foi ressuscitado por Deus poderosamente. E hoje Ele vive para todo sempre. Para que hoje, possamos viver confiantemente pela fé somente.
como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, para concluir, nos momentos difíceis da sua vida, não fique murmurando, mas suplique pela misericórdia de Deus. Não fique ansioso, mas relate tudo para Deus em oração. E por fim, sempre confie em Deus, pois em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhum dia, Ele deixou de estar no controle da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, ouvimos a Tua palavra nessa noite. Sabemos que enfrentamos muitas vezes dias difíceis na nossa caminhada cristã, nossas lutas internas, dificuldades, tribulações. Nós queremos suplicar a Tua misericórdia, queremos relatar tudo para Ti em oração, para que não ficarmos ansiosos, preocupados, e confiar no Senhor, sabendo que Tu és soberano, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, o Teu poder, glória e majestade. Nos ajude a depender do Senhor a cada dia e a viver para a glória do Teu nome. Se oramos em nome de Jesus. Amém.